Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Hoje no nosso podcast TI Inside Talk, nós estamos com a Carolina Bocuí, que é superintendente de tecnologia do Banco BV. Além da responsabilidade que ela tem como executiva do banco, a gente vai aqui também abordar as questões do desafio da mulher no trabalho, de modo geral, e especificamente no trabalho da área de tecnologia, tendo em vista que no dia 8 de março nós teremos aqui o Dia Internacional da Mulher. Carolina, muito obrigado aí pela sua participação em nosso podcast. Olá a todos, um super prazer estar aqui, numa pauta muito relevante. Muito obrigada, Claudinei, e a todos aqui, pelo convite. Vai ser um prazer aqui aprender e compartilhar um pouquinho da experiência. Eu sou Carolina Bocuí, sou superintendente aqui do Banco BV, sou responsável por uma área de engenharia de clientes. Minha formação é tecnologia e mídias digitais, tenho experiência de implementação de sistemas tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, e já atuei aqui em diferentes indústrias também, hoje aqui aprendendo bastante na indústria financeira. Perfeito. Carolina, como eu falei, né, no Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado agora no dia 8 de março, você acredita que existem motivos para a comemoração? O que você consideraria prós e contras em relação à carreira de profissional na área de tecnologia? Eu acredito que a gente tem bastante motivo para comemorar, sim, reconhecer uma evolução da presença da mulher no mercado de tecnologia, sem dúvida nenhuma, vem evoluindo, e a gente também tem motivo para não comemorar, motivo para se envergonhar um pouquinho, dado a velocidade, do que o mercado vem trazendo. Então, muitas vezes a gente tem uma sensação de evolução, de repente a gente numa pandemia também é muito prejudicado e essa evolução perde velocidade, voltam os passos e a gente recomeça essa evolução. Então, principais prós aqui que eu vejo a consciência e a relevância do tema no dia a dia das empresas, isso sem dúvida nenhuma, acho que não só da empresa, mas também de instituições financeiras, instituições educacionais, que também favorecem o acesso da mulher a outras matérias que não era tão acostumada. Também o entendimento, que a mulher tem um papel diferenciado e é complementar no mercado de trabalho, isso também já está muito mais claro. E do ponto de vista prático, eu acho que a abertura de vagas afirmativas, programas de incentivo, inclusão na diversidade, também é um super motivo para a gente comemorar. Especialmente 2023, o prêmio sobre o estudo do avanço da mulher no mercado de trabalho da Cláudia Godan também me deixa cheia de orgulho, uma professora de Harvard que investiu ali bastante tempo para mostrar para todos nós a importância do papel da mulher nos últimos 200 anos, que foi o estudo dela, então é muito bacana. Então, para quem não conhece, acho que é muito válido conhecer. E o contra aqui, que é o motivo um pouquinho de atraso, é a velocidade, principalmente, do espaço que a gente vem ocupando. Diria que um pouco de exaustão sobre o tema. Então, eu, como mulher em tecnologia, já venho há muito tempo falando do tema, da importância da inclusão, e mesmo assim ainda eu vejo situações, de rotina que ainda são cheias de vieses, então isso também me cansa um pouquinho. E tem um outro ponto que eu também não consigo comemorar muito, mas eu acho que é um trabalho para a gente se aprofundar, que é pautas diferentes entre os próprios grupos de mulheres. Então, as próprias mulheres têm visões diferentes sobre o processo. Então, é muito difícil a gente, como mulher, entrar num grupo de trabalho e definir quais são as nossas prioridades. Então, acho que isso também está em evolução. Perfeito. Carolina, dizem que as mulheres são mais aptas, né, a atividades de cuidado, a trabalho de manuais, enquanto as atividades de exatas, atividades que exigem força, por exemplo, são mais atividades atribuídas socialmente ao masculino, né? Como é que você avalia essa colocação? É,
Bom, é uma colocação carregada de viés de confirmação da sociedade de alguma maneira, né, então, falo viés de confirmação, porque são educações diferentes dentro de uma sociedade que já vem em evolução sobre o tema. Então é natural que a menina, desde muito criança, seja incentivada a outros tipos de atividade, assim como os meninos a outro tipo de atividade. Então, hoje eu já como mãe, já acompanho muitos grupos de mães aqui que têm toda uma preocupação de equalizar esse acesso e não favorecer uma coisa ou outra em detrimento, do gênero, né. Eu acho que capacidade todos têm, tem uma questão biológica óbvia, porém tem uma questão de potenciais que são estipulados de maneira diferente. Então, essa afirmação para mim ela vem de um retrocesso na sociedade e que precisa ser quebrado, né, é um viés que a gente precisa, de alguma maneira, quebrar esse ciclo para que a gente possa abrir oportunidade para todos. Um desafio reconhecido é a falta das meninas em cursos como de tecnologia e engenharia, né? Como mudar essa realidade, que creio que é mais cultural, inclusive, né? Sim, sim, sem dúvida. Tem essa questão do viés mesmo que comentei anteriormente, tem a questão do incentivo da mulher em exatas, né, em pautas de exatas, mas tem também uma falta de inspiração. Então aí a gente como mulher em área de tecnologia, a gente demora um pouco também para ocupar esse espaço de inspiração, que é você conseguir mostrar que é possível equilibrar uma carreira numa área de exatas com uma rotina familiar, com uma rotina de vida comum, e isso ser um trabalho como qualquer outro. Então acho que isso também é um outro viés, do mercado corporativo que a gente pode quebrar. Quanto mais mulheres em cargos de tecnologia, maior a inspiração e maior essa confirmação de que é possível para a gente conseguir incentivar outras mulheres a entrar nesse mercado. Então acho que eu colocaria 2 pilares aí, um da própria sociedade de viés, de indução para esse tema, mais de humanas e não de exatas, e até inspiração. Então acho que cada vez mais, não só em tecnologia, mas no mercado financeiro também, a Uhum. gente vem vendo o crescimento dessas mulheres que inspiram, e buscam outras mulheres para esse lugar. Muitos dizem que as mulheres na área de TI têm mais adequação para trabalhar em áreas que exigem concentração, né? Como a área de desenvolvimento, de suporte. Como é que você, na sua experiência, avalia essa afirmação? É. Mesma coisa aqui, Claudinei, potencial todos temos de alguma maneira, a gente explora mais um lado e mais de outro, né. O que eu não gosto é da gente, reduzir capacidades e potenciais baseado em gênero, né. Esse é um ponto que para mim me deixa um pouco frustrada ainda a gente seguir esses vieses, né. Então, será que homens também não têm uma capacidade de concentração? Então eu acho que são a questão do gênero, ele tem habilidades diferentes, potenciais diferentes, incentivos diferentes para desenvolver, mas são complementares. O que a gente não pode, excluir, né, é uma questão de: "Ah, então é mais para esse potencial, então não tem essas oportunidades". Então acho que essa equação ela não é tão simples assim, e ela é mais restritiva do que inclusiva. Então, aqui a minha preocupação para a gente não colocar esses rótulos, né. Carolina, de acordo com as informações do CAGED, que é o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados do governo, nos últimos 5 anos, de 2015 a 2022, a participação feminina no setor de tecnologia cresceu em 60%, né? Eles colocam que foi um notável aumento. Não sei se você vai considerar que isso é um notável aumento. E apesar desse avanço, a perspectiva global ainda é desfavorável, segundo essa estatística, pois a representatividade da mulher é muito baixa, com os homens ocupando 83,3% do mercado e as mulheres representando apenas 12,3% dos cargos em tecnologia, né? Qual a sua interpretação sobre essa estatística, esses números de mercado?
É, não é um número que a gente comemora com imensa alegria não, sem dúvida nenhuma a gente está numa sociedade em transição ainda, né, em transição do papel da mulher como um todo, né, então, se a gente olha o histórico do papel dessa mulher no mercado de trabalho, houve uma evolução, porém a gente tem espaço para acelerar essa evolução. Então, a partir do momento que a gente entra nas bases, entrar nas bases que eu digo educacional e preparar essa mulher, esse número tem que acelerar. E aí fica uma pergunta muito, que a gente precisa analisar com muito carinho, que é: acelerando essas oportunidades estarão disponíveis para mulheres ou a gente enfrentará algum outro tipo de bloqueio, algum outro tipo de barreira? Então o que a gente trabalha muito é, tá em transição, evoluímos a parte educacional, essa mulher entrando no mercado de trabalho, ela se mantém? Ela fica? Ela quer? Ela escolhe? Como o mercado recebe também. Então, eh, o papel da mulher na sociedade, ele de alguma maneira precisa abrir esse espaço para a gente conseguir acelerar esses números, nesse sentido. Podemos comemorar aqui uma uma espiral crescente, mas não é na velocidade que a gente espera. E falando em liderança, né, como é que você vê o desafio do crescimento das mulheres em cargo de liderança? É, são muitos, né, o desafio da mulher aí, ela tem algumas coisinhas para lutar contra ela mesmo, né, não é esperado pela sociedade uma mulher em cargo de liderança, isso já diz muito sobre quais são os desafios que ela vai ter. Hum. Então, ela sendo uma peça que está remando contra a maré, de alguma maneira, ou nessa etapa de transição da sociedade como um todo, ela já enfrenta. Será que ela tem uma rede de apoio para essa dedicação? Será que ela tem, essa capacidade de criar relacionamento de confiança, em que ela consiga trocar essas informações, de maneira clara? Então hoje, a mulher na cadeira de liderança, ela enfrenta ainda uma minoria. Então será que a gente como a gente se sente quando a gente entra numa reunião e a gente é a única mulher daquela reunião? Como é que a gente enfrenta essa situação? Então, já são fatores emocionais, já são autossabotadores sem dúvida Uhum. nenhuma, e tem a questão também de você desenvolver um skill de negociação muito forte, porque o skill de negociação ele te coloca num outro posicionamento, muito mais seguro para enfrentar esses desafios que ainda estão em transição. Obviamente a gente luta bastante para essa equidade, né, e estamos falando aqui em percentuais, 50% homens, 50% mulheres aqui, mas nem sempre vai ser assim. E se for 80-20, como você se comporta? Então, desafios aqui é quebrar esse viés, sobre a mulher, sobre o papel da mulher, sobre o que ela vai fazer. E aí tem um ponto aqui chave, né, Claudinei, que uma coisa é o problema da sociedade em si, o que espera, mas como é que a mulher lida efetivamente com isso? Então, como ela filtra esses vieses? Como ela se posiciona forte contra esse tipo de viés? Como ela muda a rota desses preconceitos de alguma maneira? Então, exige uma força um pouquinho maior, para ocupar esse espaço, e acho que um pouco desse desafio é essa mulher se fortalecer e ter uma fundação muito boa para se posicionar de maneira diferenciada. E nesse momento de transformação, né, você acredita que a falta de mulheres que sirvam como exemplo em cargo de liderança, ela pode desestimular as mulheres e profissionais iniciantes? É, influencia sim, né, influencia porque, acaba deixando um pouquinho mais difícil, né, então nenhuma mulher chegou lá: "Ah, você é a primeira por quê?", alguns questionamentos nesse sentido. Mas por outro lado, eu acho que essa fase da inspiração, ela já está num outro patamar, porque hoje a gente já consegue olhar para o mercado de trabalho com mulheres altamente relevantes, mudando Com certeza. percursos, fazendo gestão de bilhões em carteira, e isso eu acho que a gente já atingiu. Então esse é um ponto muito positivo,
para incentivar outras mulheres, porque essa barreira, esse legado já foi deixado por muitas outras mulheres, então isso é muito bacana, isso é um motivo de comemoração pra gente, É um exemplo motivador, com certeza, né? sem dúvida. Como é que você vê as dores e as alegrias de ser uma mulher em um cargo de liderança, né? Como é que você avalia também a questão das disparidades salariais, que é um fator que sempre está na mesa de discussão? Boa. Bom, a alegria eu acho que é a capacidade de desenvolver outras pessoas, a capacidade de incentivar outras pessoas à carreira de liderança, é entender exatamente qual é o nosso papel, a nossa responsabilidade de mudança no percurso das coisas, e entender que a gente tem uma capacidade de plantar, potenciais em outras pessoas. Esse para mim é a minha maior alegria, é ver alguém mudando de carreira e conseguindo se desenvolver, mudando de vida, obviamente, tendo uma promoção e tendo um reconhecimento. É você realmente acho que o que mais me realiza aqui, sem dúvida nenhuma, é o desenvolvimento de outras lideranças que vão com valores genuínos, pra desenvolver um mercado de trabalho muito mais inclusivo, sem dúvida nenhuma. E a Seja isso do potencial de habilidades ou seja isso de potencial de técnico mesmo, né, você ser essa inspiração técnica para outras pessoas. E as dores, é o preparo, eu acho que é pesado, realmente, assim, você tem uma dedicação, eu não diria que é maior, mas que exige muito, e isso obviamente desequilibra algumas fases da nossa vida pessoal para uns momentos de dedicação, então não é romântico, né, não é sou mãe, executiva, marido, viagens, realizações, meus próprios sonhos, como é que você orquestra tudo isso numa fila, essa é a parte da dor que eu ainda estou em aprendizado aqui. essa era a minha próxima pergunta, né? Como é que você vê o desafio de compatibilizar a sua vida profissional com a vida pessoal, né? Que no caso das mulheres muitas vezes envolve funções domésticas, cuidar dos filhos, do marido, enfim, muitas outras atividades que normalmente o homem não cumpre, né? É, é. Essa da logística pessoal, eu me sinto muito privilegiada aqui por ter uma parceria muito grande e não ter passado por problemas graves nesse sentido, então É. até atribuo essa vitória aqui com meu parceiro de vida. Eh, mas eu sei que não é a realidade de muitas mulheres e eu sei que a pandemia inclusive evidenciou isso de uma forma muito, eu diria até cruel, né, porque a gente nessa fase de transição de sociedade, crescendo a mulher no mercado de trabalho, a pandemia dá esse choque de movimento na nossa rotina, a mulher volta com uma logística pesadíssima dentro de casa e não consegue reequilibrar. Então a gente vê a saída de muitas mulheres do mercado de trabalho, estatisticamente comprovado, e isso nos deixa triste nesse sentido, de que realmente a gente não conseguiu equilibrar. Mas, não é fácil, não é simples e o fundamental nessa história é uma rede de apoio. Então, a mulher que se planeja financeiramente, né, pra ter essa rede de apoio, seja ela, familiar ou seja ela mesmo contratada, é fundamental para que a conta feche, num português muito claro aqui, dela valer a pena. Então, até aproveito e volto à questão salarial aqui, dessa Exato. conta fecha, Claudinei, que eu não respondi na outra pergunta, mas a questão salarial ela para mim ela é o parte da vergonha aqui que a gente fica como mulher de ter que enfrentar esse tipo de problema ainda na sociedade, e que já vem mudando fortemente, né, então, hoje eu consigo falar pela minha instituição aqui, consigo garantir que essa evolução já passou por aqui, e isso é muito bacana e a gente tem um papel fundamental como liderança para manter e influenciar outras instituições que ainda passam por problemas desse tipo. Do ponto de vista corporativo, obviamente, né, o corporativo com a sua missão na sociedade de equalizar esse salário.
Agora tem um ponto aqui que eu acho que eu gostaria de compartilhar, que é o da mulher. E eu É, volto aqui no skill de negociação, na capacidade de negociar, na capacidade de precificar a sua hora de trabalho. Então por isso que eu falo que tem que valer muito a pena você equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida financeira, isso tem um preço. E esse preço ele precisa ser colocado numa mesa de negociação e muito bem discutido. Como a mulher lida com essa negociação? Quão forte ela está e quão preparada ela está para deixar essa equação mais equilibrada. para finalizar, Carolina, como é que você, na sua opinião, você acredita que as empresas devem desenvolver políticas de igualdade dentro das companhias, né? Onde hoje elas falham e onde elas acertam? Excelente, excelente. A falha para mim é mais fácil de falar porque ela é muito evidente, né, é quando a gente prega uma mensagem, um marketing e a gente não executa. Esse para mim é a maior falha das empresas, quando você tem campanhas e campanhas, e isso não é vivenciado. E na minha carreira é muito comum, assim, quando eu vejo outros parceiros que vêm e fazem propagandas das suas próprias empresas para mim, a primeira coisa que eles falam é sobre a campanha de mulheres dentro da empresa. Talvez eu não queira isso, talvez eu queira só contratar o serviço mesmo, mas é tão excessivo para se vangloriar disso, é aproveitar esse marketing, né. E isso para mim é um dos maiores erros que as companhias cometem. E os maiores acertos aqui, sem dúvida nenhuma, é criar núcleos e ecossistema de grupos de apoio, então grupos de afinidade. Aqui no BV eu acho que um dos lugares que eu vivenciei mais fortemente, a gente tem um programa aqui que chama Pra Elas, ele movimenta realmente, engaja muitas mulheres da companhia, e ele abre um espaço, um ambiente seguro, aonde você está carregado de empatia, sem dúvida nenhuma, porque são mulheres, mas também não são só mulheres. Você tem também ali homens, que também são parte desse grupo e que de alguma maneira são nossos aliados. Então acho que, os grupos de afinidade eles trazem esse aculturamento dentro da companhia e isso impacta na vida da sociedade lá fora, porque quem faz parte desse grupo escuta muito, muita coisa e aprende muito sobre isso, para também não, ajudar a quebrar esses vieses, né. Outro acerto, sem dúvida nenhuma, são as vagas afirmativas, gosto bastante das vagas afirmativas, sofreram muito com as questões de pontos contras, né, que são as cotas e sofreram muito com isso, porém a gente tem que reconhecer alguns atrasos na nossa sociedade e tem que ter um plano de ação para responder esse atraso. Então acho que nada mais é do que uma resposta ao atraso de desenvolvimento e talvez a vaga afirmativa é só um passo, para responder isso. Outro ponto interessante, para responder esse atraso também é o treinamento específico para mulheres. Então, todas as vezes que a gente movimenta e dá informação e mais treinamento para essas mulheres, elas se sentem mais acolhidas e acabam também se sentindo mais capazes de efetuar o trabalho que é esperado delas. Isso acaba até criando um networking entre as próprias mulheres para que ela se fortaleça como essa rede de apoio para ocupar outros espaços. Então acho que é fundamental esses 3 pilares aqui. Perfeito. Bom, Carolina, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Tem Inside Talk, comemorativo ao Dia Internacional das Mulheres. Aproveitando, parabéns. Eu creio que eu acho que o seu exemplo como profissional e como mulher, com certeza, vai inspirar outras profissionais do ramo. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigada, Claudinei, obrigada a todos, espero que seja um tema que a gente cada vez mais acelere nessa equidade que é tão fundamental para toda a nossa sociedade. Parabéns aí por colocar o tema em pauta e obrigada pela homenagem. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.